Olá, sou o professor Edson Cidião e é uma grande honra fazer parte aqui do seleto grupo dentro do Telesaúde Goiás, hoje com um desafio gigantesco que é falar um pouco sobre um tema infelizmente tão desconhecido dos nossos profissionais de saúde no nosso estado, que é sobre os microsporídeos, em especial os microsporídeos intestinais. O meu foco hoje, grande desafio, é falar um pouco mais, abordar um pouco mais sobre como esse diagnóstico laboratorial ele pode ser executado de forma muito tranquila, com um custo muito acessível e como esse diagnóstico clínico e laboratorial terá impacto principalmente aí na sobrevida de pacientes com baixa imunidade, uma vez que esses agentes são agentes de caráter emergente e oportunista, né? Então vamos justamente começar aqui por um conceito do que vem a ser esses microsporídeos, por que eles são considerados, classificados como agentes emergentes e oportunistas, e vou aprofundar um pouco mais sobre como esse diagnóstico pode ser realizado, como é que ele pode ser implantado, e vocês vão perceber aqui pela apresentação que não é algo tão complexo e que exige equipamentos muito sofisticados, tá? Vamos lá, os microsporídeos, um grupo, né, na verdade ele pertence a um antigo filo Microspora, que no passado eram classificados como protozoários, né, ou seja, seres unicelulares, eucariotos, e que obrigatoriamente precisavam se reproduzir dentro de células específicas de animais. Entretanto, isso já há uma década, pela análise genômica desses agentes, percebeu-se que eles estão filogeneticamente mais próximos dos fungos do que dos protozoários. Então, eles foram reclassificados como sendo fungos que podem parasitar diversos seres, certo? Só para que você tenha uma ideia na parte histórica, né? Um dos primeiros relatos que nós encontramos na literatura brasileira a respeito dos microsporídeos são que esses seres são parasitas de insetos, em especial dos barbeiros, dos triatomíneos, e ali provocando também parasitoses nesses agentes transmissores da doença de Chagas, só para que se tenha uma ideia da variedade de hospedeiros que esses parasitas possam vir a ter. Então, hoje eles são classificados como fungos e são classificados como agentes emergentes porque eles são pouco conhecidos como parasitas humanos, né? Isso já vem de 2 décadas para cá e são classificados como oportunistas justamente por parasitarem seres humanos com imunidade em condições precárias, com baixa imunidade, com baixo poder, eficiência de defesa. E em que situações clínicas isso é mais comum? Claro, pacientes HIV positivos e manifestando a AIDS, mas também pacientes sem uso de corticosteroides, em terapias que possam baixar a imunidade, como as quimioterapias, pacientes transplantados, né, são todas situações onde a imunidade é baixa. E é claro que a gente não pode esquecer das situações que fisiologicamente o organismo tem baixa imunidade, por causa dos extremos, né? Na infância e também na velhice. São condições que favorecem a presença desses agentes. E, em especial, o que eu vou trabalhar aqui são esses parasitas que atingem o intestino e, portanto, provocam diarreia, certo? Então, são classificados como microsporídeos intestinais. Então, só fazendo então a classificação, né? Eles, na verdade, não são pequenos protozoários, né? Já foram classificados como protozoários, são fungos intracelulares obrigatórios e que pertenciam ao filo Microspora dentro do reino protozoa, né? Então, essa classificação ela cai e já passa a ser uma classificação relativa a fungo específicos, que podem atingir diversos seres, entre insetos, mamíferos e peixes, e claro, nesses hospedeiros, atingir também diversos órgãos, como intestino, fígado, rim, córnea, cérebro, sistema nervoso e músculos, tá? E alguns desses parasitas de importância, eles estão relacionados a uma infecção generalizada, não atingindo somente um órgão, mas atingindo todo o organismo. E, em especial, nós temos aí espécies em seres humanos que têm essa capacidade de não só se ligar ao intestino, mas também se disseminar por todo o organismo, o que pode vir a ser realmente fatal.
É claro, por ter caráter oportunista, estão realmente mais frequentes em pacientes imunocomprometidos do que em pacientes imunocompetentes. Então, essa relação com a imunidade é muito importante. No passado, sempre tinha pouco estudo, até pelas dificuldades relativas ao seu tamanho, à sua capacidade de diagnóstico específica e por provocarem poucas respostas inflamatórias. Mas com o surgimento da AIDS e nos dias atuais, nós começamos a observar que esses agentes são capazes de provocar inúmeras infecções pela baixa imunidade, em especial são colocados como responsáveis por 27 a 30% dos indivíduos com diarreia não esclarecida nesses pacientes, sendo realmente o responsável por esses tipos de gastroenterites. Então, é algo alto, elevado, e que isso é um detalhe importante. Se não for diagnosticado e se não for, de certa maneira, uma terapêutica implantada, esse paciente ele vai a óbito em poucos dias, O prognóstico é muito ruim, certo? Claro que com o advento, e isso é importante já deixar claro, com o advento da terapêutica antirretroviral de todos esses medicamentos que hoje se tornam o indivíduo com baixa imunidade um pouco menos susceptível, a tendência é que o número de casos de microsporidos ele se regrida um pouco mais, mas ele ainda é responsável por muitos casos. E nós não temos conhecimento, isso é um fato importante, epidemiológico, da presença desses agentes em pacientes não comprometidos, não imunocomprometidos. E em especial na nossa região, são poucos os estudos epidemiológicos que procuram buscar a importância desses agentes. E é claro que isso está relacionado à capacidade de diagnóstico clínico e diagnóstico laboratorial. Então, grande dúvida que nós temos sabemos que eles são frequentes em pacientes com baixa imunidade, mas e nos pacientes com imunidade em situação normal? Será que esses agentes estão presentes? Mesmo que estejam presentes, são capazes de provocar alguma clínica ou não? Então, tudo isso só realmente vai ser esclarecido quando nós tivermos uma rotina de diagnóstico laboratorial desses agentes e, consequentemente, estudos epidemiológicos traçados. Esse é um ponto importante. Aqui eu deixo para vocês algumas das espécies, não todas, é claro, mas algumas das espécies, e aí você tem o gênero, 8 gêneros distintos, com mais de 20 espécies que podem parasitar o nome, e aqui eu deixo duas de grande importância, duas espécies, a Enterocitosoma bienneus e a Encephaloptosoma intestinalis, e que são as mais importantes e que nós vamos focar aqui, justamente porque são as intestinais e que provocam essa grande incidência já descrita desde a década de 90, final da década de 80, início da década de 90, como sendo altamente importante epidemiologicamente como causadores de gastroenterites em pacientes com baixa imunidade, certo? E deixo claro também que não são oportunistas restritas, certo? É claro que nós temos artigos e estudos que descrevem que esses agentes só provocam realmente infecção ou a parasitose com baixa imunidade, mas nós não temos aí sustentação epidemiológica de dados que comprovem em alta população qual é a frequência desses agentes. Tá? Isso é um detalhe que fica aqui em aberto e aí é uma dica, realmente, na verdade, uma sugestão de continuidade de estudos. Como eu disse, a Enterocitosoma bienneus e a Encephaloptosoma intestinalis são duas espécies muito importantes. A Enterocitosoma bienneus ela é responsável por diarreia crônica, geralmente em pacientes com baixa imunidade, por isso esse caráter oportunista, mas também é responsável por distúrbios respiratórios, como tosse e dispneia. Também pode ser, claro, encontrada provocando infecções pulmonares. Já a Encephaloptosoma intestinalis ele está associado a perfurações intestinais, falência renal e cistites. E claro que essa espécie ela também tem a capacidade de se disseminar partindo para o sistema nervoso central. Então ela tem essa capacidade, apesar de ser a terminação Encephaloptosoma intestinalis, essa é uma espécie com capacidade de disseminação, por isso extremamente importante a diferenciação dessas duas espécies.
Esses agentes, eles têm uma reprodução muito peculiar. Eles possuem uma estrutura denominada de tubo polar, que permite que, ao chegar na célula hospedeira, esse tubo polar ele vai perfurar a membrana plasmática da célula hospedeira e todo o esporoplasma, que é o citoplasma desse agente, ele é inoculado dentro da célula hospedeira através desse tubo. E, consequentemente, esse citoplasma do esporo, que é a forma encontrada desse parasita, ele começa a se multiplicar, ele toma o comando da célula hospedeira e começa a se multiplicar internamente até que essa célula hospedeira ela não suporte mais o quantitativo de esporos dentro e se rompe, liberando para o meio novos esporos que vão dar continuidade a todo esse ciclo destrutivo. Então, é uma infecção rápida e que se caracteriza realmente por destruição, no caso nosso específico, de todo o epitélio intestinal, que é justamente o site, as células parasitadas por esse agente. E aqui mostro para vocês algumas das imagens por microscopia eletrônica de transmissão que nós encontramos esses agentes. E aí chama muita atenção o tamanho e a forma que se parece muito com de uma bactéria no formato de bastão. Ele tem uma forma de esporo e vai se diferenciar justamente de outras formas, de outros agentes, exatamente por essa estrutura que é o tubo polar, que permite que ele penetre na célula hospedeira e que é visualizada internamente através de uma espiral dentro desse esporo. Então, o diagnóstico laboratorial, em especial o diagnóstico laboratorial por tinta, por coloração, vai aproveitar dessa característica específica desse agente para poder diferenciá-lo de qualquer outra espécie de parasito, em especial das bactérias. Então, o que chama atenção, e aqui já mostrando para vocês uma imagem do esporo com o tubo polar já desfeito, a enovelação, o tubo polar desenovela e permite ali a penetração na célula hospedeira. A partir daí, então, você vai ter o esporoplasma, que é o citoplasma desse esporo, sendo jogado para dentro especificamente da sua célula hospedeira. E aqui mostrando uma microscopia eletrônica de transmissão que permite que você visualize como se fosse um corte histológico, o esporo, mostrando onde está indicando as setas vermelhas aqui, esses tubos polares seccionados. Aqui um aumento de vários esporos, na próxima imagem. E chegamos ao ponto principal, que é o desafio da aula de hoje, desse nosso encontro virtual, que é falarmos sobre o diagnóstico desses agentes, certo? Então vamos lá, considerando aí especificamente humanos, nós temos que buscar a amostra biológica na qual você suspeita a presença desse agente. Então, como nós vamos focar nos microsporídeos intestinais, a amostra biológica que nos interessa são as fezes. Então, nós precisamos procurar a presença, nós vamos fazer a identificação desse agente justamente nas fezes. Mas se fosse uma espécie que atinge os pulmões, aí nós teríamos que fazer uma lavagem brônquica e com as secreções pulmonares fazer a pesquisa desse protozoário. Se fosse uma espécie que provoca infecções renais, urina. Se fosse sistema nervoso central, o líquor cefalorraquidiano. E se fosse na visão, raspado de córnea, você encontraria a presença desses agentes, certo? A partir dessa amostra, nós vamos fazer a realização da coloração coprológica, porque a partir da microscopia óptica, nós vamos visualizar esses agentes, mesmo que muito pequenos. Então, nós precisamos ter aí uma boa microscopia, e isso eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, sempre dispondo de uma ocular micrométrica que vai permitir a mensuração daquele agente e, consequentemente, a diferenciação de outros parasitos.
Tá? É claro que também temos outros métodos que nós podemos utilizar, mas que não são tão acessíveis quanto a coloração coprológica, no caso especificamente dos microsporídeos intestinais, que são métodos que vão se basear na quimioimunofluorescência ou na anátomo-patológico ou em reações de biologia molecular como o PCR ou até mesmo a microscopia eletrônica. Mas esses não vão ser foco aqui da nossa aula, justamente porque são métodos que não estão disponíveis em todos os laboratórios, né? A minha proposta aqui é que a gente trabalhe um método simples, barato e fácil diagnóstico, que permita que você faça um diagnóstico genérico, ou seja, você vai ter a capacidade de chegar a identificar qual é o gênero, para que posteriormente, através dessas técnicas mais sofisticadas, você possa chegar exclusivamente à espécie. Agora, um detalhe muito importante, que esse diagnóstico, ele vai permitir somente, isso é a importância, ele vai permitir não somente ao clínico, ao médico, direcionar qual será a terapêutica, mas ele também tem uma importância epidemiológica muito grande para verificarmos qual será os meios de contenção desses agentes biologicamente e ecologicamente, uma vez que não se sabe até o momento qual é a forma de transmissão desses agentes. Suspeita-se que seja diretamente pelo homem, e o homem, através das suas mãos, seja o veiculador desses agentes, mas suspeita-se que também ocorra transmissão por água e alimentos contaminados com as fezes desses agentes, bem como pelo ar, né? Então, esse é um ponto-chave. Todo o planejamento epidemiológico, né, ele vai ter como ponto de partida o diagnóstico laboratorial e, consequentemente, a notificação desse processo patológico. Daí a importância de se determinar pelo menos qual é o gênero que está parasitando ali esse indivíduo. Ok? Um detalhe importante, quando se faz o diagnóstico de gênero, através de uma prova terapêutica, tratamento com albendazol, que é suscetível o encefalitossoma intestinalis, como ele é suscetível a essa droga, geralmente ocorre a melhoria do quadro do paciente. Então, muitas vezes, mesmo que você chegue somente ao gênero, fazendo esse uso que a gente chama do albendazol, que a gente chama de prova terapêutica, você pode ter uma ideia de qual parasita ali você tem, certo? Isso é um detalhe importante a ser considerado. E aqui algumas imagens que eu vou mostrar antes de aprofundarmos basicamente na técnica de diagnóstico, né? Então aqui você tem esporos de Enterocitosoma bienneuse, diretamente observada por exame de fezes a fresco, na microscopia eletrônica, certo? E um detalhe importante aí, o aumento está sendo utilizado a objetivo de 100 vezes, então, portanto, o resultado final é um aumento de 1000 vezes, então ele é muito pequeno e muito próximo de uma bactéria. E aqui já mostrando, né, ambas essas três imagens que eu estou demonstrando estão disponíveis no site do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças norte-americano, que é um ponto de partida interessante para quem precisa conhecer um pouco mais sobre esses agentes e quer implantar em um laboratório. Já deixo para vocês também uma outra referência importante, que dentro da biblioteca do nosso Ministério da Saúde nós temos um diagnóstico, nós temos um protocolo diagnóstico, de implantação do diagnóstico desses agentes oportunistas, totalmente gratuito e disponível para ser baixado e implantado. Aqui mostro para vocês duas imagens, ambas de esporos de Enterocitosoma bienneuse, através da coloração pela técnica de Gram Chromotrop. Então é uma mistura da técnica de Gram com uma coloração através de um insumo chamado de Chromotrop 2R, que permite que o esporo ele fique corado, uma cor mais roxeado para rosa. E o que chama a atenção, que vocês podem perceber nessas imagens, é justamente que a região onde você encontra o tubo polar, ela se cora de forma mais intensa. Então, o esporo ele não fica totalmente corado de forma uniforme, né? Ele tem uma parte que se cora e uma parte que não se cora, né? Então, essa é uma característica patognomônica desses agentes, uma característica que só esses agentes possuem. Essa coloração ela sempre é desigual, né? Onde você tem uma faixa que se cora intensamente e uma faixa mais clara. É o que vai permitir você
na hora de observar no microscópio, diferencie esse de outros agentes. Aqui eu já tenho uma coloração específica. Esse foi o primeiro caso de microsporídeo identificado aqui no estado de Goiás. Trata-se aí de um caso diagnosticado no ano de 1999, certo? Então já um pouco mais antigo, mais de 20 anos atrás, corado pela coloração também de cromotrop Weber, uma mistura de dois métodos que eu vou mostrar para vocês como é feito, né? E nós temos essa característica, o esporo com uma parte escura e uma parte mais clara, justamente essa característica exclusiva desses agentes, certo? A coloração em si, por cálculo fluor, de imunofluorescência, ela já não é uma coloração tão acessível assim. São kits imunológicos que podem ser adquiridos, mas são kits que precisam ser importados, estão um pouco mais caros e que exigem um microscópio de imunofluorescência que também não é tão acessível para todos os laboratórios. Mas aqui deixo para vocês uma possibilidade, caso você já tenha um laboratório, toda essa tecnologia disponível. Portanto, há aí uma possibilidade de adquirir um kit pronto, apropriado, um kit de imunofluorescência indireta específico para a pesquisa desses agentes. Então, nós temos no mercado essas opções, certo? Deixo para vocês aqui as referências específicas da coloração, né? A coloração de cromotrop de Weber, a hot cromotrop de Kokoskin, a cromotrop de Ryan e a gram cromotrop. E vou descrever aqui para vocês a técnica que trabalhei por mais de 20 anos aqui dentro do nosso Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, IPETESP, da Universidade Federal de Goiás, na qual até hoje, nos dias atuais, por exemplo, no laboratório Doppler-Coma, Margarida Doppler-Coma, é um dos laboratórios que se realiza esse diagnóstico. Lá se utiliza a técnica de hot cromotrop de Kokoskin, que foi a técnica que nós vimos com maior facilidade de implantação e mais acessível. Portanto, é a técnica que nós indicamos para a implantação no Sistema Único de Saúde, certo? Essa coloração, importante, ela é precedida por uma técnica rápida de concentração coprológica, onde você centrifuga aproximadamente ali 5 ml de fezes com uma solução, com uma mistura de uma solução que tenha formalina 10% e acetato de etila. O que vai acontecer é que quando você mistura essa solução com as suas fezes, agita e depois centrifuga por no mínimo 10 minutos a 1.500 rotações por minuto, é que os parasitas eles vão ficar concentrados aqui na base do tubo e o restante é resíduo que você pode eliminar, tendo acetato de etila, que tem um caráter apolar, entre ele e a formalina, que tem caráter polar, os detritos fecais com grande quantidade de gordura entre essas duas fases, né? Então você remove toda essa parte e fica só justamente com esse concentrado de parasita, que por ser mais pesado vai ficar na base do tubo. Essa concentração ela é recomendada, em especial para microsporídeos, justamente porque são pequenos e em pouca quantidade encontrado nas fezes. Essa concentração coprológica facilita bastante o diagnóstico, certo? E a partir desse concentrado é que nós vamos implantar aqui a técnica de hot cromotrop de Kokoskin, certo? O Kokoskin é justamente a descrição do autor dessa técnica. Hot porque é o corante cromotrop, ele é feito a quente, né? Então o que nós fazemos? Simplesmente pegamos esse concentrado que nós acabamos de fazer através dessa técnica de concentração coprológica, que é encontrado na literatura como técnica de Ridley. Esse concentrado, nós utilizamos cerca de 5 microlitros dessas fezes concentradas e fazemos esses 5 microlitros, um esfregaço na lâmina e esperamos secar a temperatura ambiente. Secou a temperatura ambiente, nós vamos fazer a fixação desse material e para isso nós utilizamos uma fixação química. Nós mergulhamos essa lâmina ou jogamos uma quantidade de metanol, álcool metílico absoluto e deixamos esse material secar naturalmente também a temperatura ambiente por 10 minutos. Ele vai secar,
às vezes por menos de 10 minutos, porque seca muito rápido. Então essa fixação química, ela se ocorre por desidratação dos esporos, que vão ficar fixados na lâmina. Só a partir daí é que nós faremos a técnica em si. Tá? Só lembrando que o metanol absoluto ele deve sempre permanecer fechado, que por ser extremamente higroscópico, você vai permitir que ele puxe a umidade do ar e, consequentemente, ele não terá a mesma eficiência na fixação. Então, muito importante esse resultado. A coloração de cromotrop, ela estará no corante 2Rs, e aí eu posso, claro que deixei para vocês como referência aqueles artigos, porque lá está a fórmula do Rod cromotrop. Esse cromotrop ele é uma mistura de vários corantes, em especial você tem ali o fenol, o próprio cromotrop, misturado em uma solução de água, e nós deixamos esse corante, quando nós vamos realizar esse procedimento, chegar a uma temperatura em banho-maria de 50 graus Celsius, que é uma temperatura ideal. Então nós vamos mergulhar aqui as nossas lâminas pós-fixadas nessa mistura do corante, que é o cromotrop com o fenol, certo? E água, e estando numa temperatura de 50 graus Celsius. Ele estará ali mergulhado, sempre, claro, deixando posteriormente fechado, por no mínimo 10 minutos e, consequentemente, nós faremos depois uma sequência de limpeza dessa lâmina. Só para mostrar a vocês, deixa eu só mostrar aqui, só voltando um pouco mais. Essa lâmina, então, logo depois de corada com cromotrop 2Rs, ela vai passar por uma sequência de descolorações, onde você vai utilizar álcool absoluto, posteriormente álcool 95, numa grande sequência, vocês vão utilizar no mínimo 4 descolorações contínuas, e para finalizar, vocês vão mergulhar essa lâmina, depois que ela se descorou por completo a olho nu, em uma solução de xilol absoluto, porque o xilol vai desengordurar essa lâmina, facilitando ali a observação dos microsporídeos por um microscópio que contenha a ocular micrométrica. E aí, só para você ter uma ideia, aqui uma brincadeira que se faz, mas para você ter uma ideia, como diferenciar os esporos de bactérias? Qual é de fato e qual é o artefato, Sempre lembrando que os microsporídeos, os esporos de microsporídeos, eles sempre terão uma faixa mais escura e uma faixa mais clara, que o caracteriza. E aqui mostrando para vocês, de forma geral, como é feito, o que se adota para o diagnóstico desses agentes. E o que a gente vai completar na próxima segunda-feira, nós teremos mais um encontro virtual, mais uma gravação, onde nós vamos trabalhar o diagnóstico de outros parasitas oportunistas e uma proposta geral de se implantação desse diagnóstico de parasitas entéricos oportunistas, e em especial o que nós trabalhamos hoje é justamente os esporos de microsporídeo. Só lembrando aqui, para poder finalizar, que o microscópio que vocês farão a análise é necessário que tenha implantado nele a ocular micrométrica, que é um sistema que permite a mensuração e que os bons microscópios já vêm justamente com essa ocular micrométrica, e lembrando que o laboratorista precisa ter o domínio dessa ferramenta, bem como do seu alinhamento específico e da sua utilização. Então, isso é um fato muito importante. Quero agradecer a vocês pela oportunidade e agradecer justamente ao IPTESP, ao UFG, em especial a toda a equipe do NUPEREM, que é o Núcleo de Pesquisa de Agentes Emergentes e Reemergentes, que permitiu, faz parte da formação desse grupo, que durante a década de 90 e década de 2000, entre 2000 e 2010, onde atuei especialmente no diagnóstico desses agentes oportunistas. E deixo claro a vocês, quem quiser aprofundar um pouco mais o relato, nós temos aí inúmeros trabalhos publicados dentro desse tema específico e um manual de diagnóstico oportunista que está gratuito para que todos baixem justamente na biblioteca do Ministério da Saúde. Deixo aqui uma informação, na verdade
um relato de Paulo Freire final, que nenhuma sociedade se afirma sem aprimoramento de sua cultura, da ciência, da pesquisa e da tecnologia, bem como do ensino. Uma mensagem final a vocês e, claro, meu e-mail, cidião@gmail, para quem quiser um pouco mais de informações e aprofundar um pouco mais desse material, certo? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.